Olá, Degustar a Vida, hoje com a doutora Cristiane Lopes Pereira, que ela é especialista em plantas medicinais. Então o tema de hoje, plantas medicinais. Já voltamos. Degustar a vida hoje, vamos tomar um chá? Vamos tomar um chá do bem? Ou vamos falar sobre plantas medicinais e quais os benefícios existem neles, né, doutora? Doutora Cristiane Lopes Pereira, Sim, né? Tudo bem? Tudo bem, né? E ela você é especialista nisso, né? Sim, em plantas medicinais, em fitoterapia. Fitoterapia, ok. Quais os benefícios? Então, a fitoterapia seria a terapêutica feita através das plantas medicinais, né, onde são extraídos os princípios ativos e a gente utiliza, né, no tratamento de várias doenças. Ok, então para inúmeras doenças pode ser utilizado. Sim, tanto na forma curativa como na forma profilática também. Ah, ok, então na prevenção Na prevenção também. das doenças você pode utilizar as plantas medicinais. Perfeito. E os benefícios, assim, são vários. Nós vamos né? entrar nos benefícios. Então vamos falar exatamente o que é. Então fitoterapia veio Tratamento através das plantas medicinais. Ok, e é muito antigo isso, né? Nossa, é milenar, né? Várias civilizações já utilizaram, vêm utilizando, né, as plantas medicinais no tratamento das plantas, né? Ok. Para chegar na fitoterapia contemporânea, que também tem toda, assim, uma influência, científica, né? E técnica também, vamos dizer? Sim, a fitoterapia ocidental ela tem uma influência grande também da fitoterapia oriental, né? Ah, ok, baseado assim, princípios da medicina Índia, chinesa, medicina Ayurveda, chinesa, indiana. Isso. Ah, ok. Nesses princípios foram de repente sistematizados, né? Exatamente. Né? E então aqueles... hoje a gente utilizando a fitoterapia contemporânea com base nessas medicinas tradicionais milenares é que você tem assim um efeito muito mais o resultado desses efeitos eles são muito mais promissores no tratamento do que se você usar a fitoterapia contemporânea pura. Ah, okay. Uma alopatia pura, né? Usar uma planta, por exemplo, né, que estaria fazendo um tratamento de uma determinada doença sem você ter esses princípios. Ah, ok. Né? Então tem mais aí, né? Não Exatamente. É apenas usar uma erva, uma planta, tem todo um princípio aí dessa medicina oriental junto com, né, a fitoterapia contemporânea. Junto com a fitoterapia. Isso. E teve influência também, por exemplo, o chazinho da vovó, aquilo que é da cultura popular também faz sentido, fez? Sim, ele continua fazendo muito sentido, né? Hoje o que a gente observa é que os pacientes já trazem, né, aquela experiência familiar, né, do tratamento em casa, através das plantas, né? A avó, a mãe. E tudo isso fez com que os cientistas começassem a estudar realmente essas plantas, né? Até que ponto essas plantas têm um efeito realmente terapêutico, né? Okay. E hoje em dia o que a gente sabe é que as comprovações são muitas, né? Então, realmente, né, mas aí tem a forma de usar, estão certas. Então, as nossas avós estão certas. Que bom, certeza. Né? E de onde veio essa sua paixão? Porque eu vejo uma paixão, né, sua nesse trabalho, esse interesse. Em 2003, né, eu fazendo consultório, eu sou ginecologista e obstetra também, e as pacientes no climatério me traziam assim muitas dúvidas em relação ao tratamento feito através da fitoterapia. E o que eu percebia, né, através de exames complementares, é que elas estavam muito bem, com dosagens hormonais adequadas, se sentindo muito bem, né, sem usar os remédios químicos, os hormônios, né? E sem as tais reposições hormonais, que é muito famoso também. Vamos fazer um programa só sobre isso, hein? Quero essas dicas. Ah, legal. E a reposição, então, era feita através de plantas medicinais. Então, os pacientes, eles têm, assim, muita vontade de utilizar as plantas, até porque eles ouvem falar, né? Que é um tratamento mais barato, que ele tem... Custo-benefício. Custo-benefício, não tem efeitos colaterais, praticamente nulo, né? E
Desde que forma adequada, mas nós vamos chegar lá. A forma de administração é uma forma de administração fácil também, né? Então eles querem experimentar realmente, né, esse tratamento, né? E além do paciente querer, a gente tem a indicação médica também, né? Então o paciente passa por uma avaliação, vê, né, o diagnóstico e se essa doença realmente ela vai responder bem ao uso das plantas medicinais. E outros locais no nosso país estão assim também? Tem postos de saúde com pessoas como a doutora trabalhando? Sim, eu acredito que sim, eu até já vi, né, assim, outras entrevistas, né, de capitais, de cidades do interior de vários estados do Brasil que já estão utilizando, até porque existe uma política nacional. Né? Sim, que é recente, né? Isso, de 2006 para cá, uma portaria ministerial, e com essa portaria, então, os médicos puderam estar utilizando a fitoterapia no seu dia a dia. Né? Então, algumas plantas já estão liberadas, vamos dizer, né, já estão, inclusive, existe uma listagem, né, da Anvisa, que plantas que são validadas cientificamente que você pode utilizar no tratamento médico. Ok, tem algumas disponibilizadas pelo SUS? Não, né? Existem algumas disponibilizadas já pelo SUS, né, através da política farmacêutica, você faz o pedido, né, a nível ministerial, e você pode estar comprando essas plantas e ter na sua farmácia. Pelo jeito, a sua paixão é sim, porque está sempre estudando, sempre aprofundando e viu muitos benefícios nas pessoas. Nossos resultados são surpreendentes. Às vezes a gente até fica assim, muito surpresa, né, em relação ao resultado, porque como as plantas estão sendo estudadas, né, às vezes existem, assim, a quantidade de princípios ativos, né, que existem numa planta são inúmeros, né, e muitas vezes a gente estuda só, né, um determinado princípio ativo, e às vezes na prática você se depara com outras ações, né, no organismo do paciente. Outros benefícios. Então o dia a dia a gente vai aprendendo muito. Perfeito. Eu vou precisar chamar um pequeno intervalo, porque já tem várias perguntas. Depois do intervalo, as formas, como eu preparo e mais benefícios das plantas medicinais. Nós já voltamos. Degustando a vida, tomando um bom chá, aliás, degustando com as plantas medicinais, que além de chá, né, tem outras formas de preparação, né, doutora? Sim, né, o chá é só uma delas. Uma delas, né? É a mais comum e a mais utilizada também. É a mais comum, mais utilizada e mais, de repente, aceita pelo paciente. Alguns pacientes têm um pouco de dificuldade, né? Tem gente que não gosta muito de chá. Ah, é? Tem gente que não gosta. Então aí pelo sabor, de repente alguns chás devem ser amargos. Exatamente. A gente tenta sempre, né, colocar alguma coisa para dar um sabor mais adequado, né? Principalmente visando o tratamento médico, que seria o uso do chá de uma forma mais assim frequente, né? A posologia ela é mais frequente quando você quer uma ação terapêutica, né? Até porque o resultado é diferente de um outro medicamento? Pois né? O chá, né? O que acontece com o chá, né? Então, o chá seria o quê? A infusão das folhas, onde através da água quente você retira os princípios ativos, né, desta planta para você ter o teu benefício. Existe diferença entre colocar a planta antes, colocar a planta depois? Não, a diferença a priori sim, né? Você tem que fazer uma infusão, né, dessas folhas, nunca ferver a planta, né? Sim, 100 graus, se fizer bolinha já está fervendo. A gente só ferve realmente as cascas e as raízes e as sementes, né? Que seria a decocção, né? Então o chá seria por decocção. Agora a infusão é de folha, flores, né? Então realmente é você colocar água quente em cima da planta, das folhas ou das flores e fazer uma infusão, né? Colocar um pires, não deixar, né, o vapor ir embora, porque com o vapor tá indo embora. Como é que é a história? Casa cheirando camomila é sinal de que a camomila tá na casa e não tá na xícara. Não tá na xícara, então presta atenção. Uma casa bem perfumada é muito gostoso.
Aguça degustar a vida e os aromas, porém, se tiver muito perfumado também, não tá na xícara. Não tá na xícara. Tá bom, essa é uma ótima dica. Ingerindo só água quente, né? Então, colocar um pires, né? Fazer uma infusão durante uns 10 a 15 minutos, um chá morno e aí degustar o chá. Ok. Então, uma forma de preparo, então, primeiro seria chá. Sim. O que mais? Qual forma? Temos outras formas, por exemplo, você pode fazer um xarope, né? Dependendo da situação, né? Faz um xarope, a base ali seria o açúcar, né? Que você faz até pelo sabor? Pelo sabor, por exemplo, a criança é bem aceito o xarope, né? Ok. Muito bem aceito. Para as doenças respiratórias, normalmente. Doenças respiratórias, né? Em geral, né? Nós temos também as tinturas, né? Onde o inconveniente seria que as tinturas alcoólicas, né? A extração é feita através do álcool, né? Okay. Então, para criança não é muito adequado, pacientes que têm algum problema com álcool, né? No caso, uma insuficiência hepática, um problema no fígado, daí não teria indicação. Mas essas tinturas seriam uma forma que está condensado, assim? Você extrai o princípio ativo, né? Das folhas através do álcool, ao invés de você utilizar a água, você vai utilizar o álcool. Então fica, né, algum tempo. Já estaria ali, pronto já. Seria, pronto. Por exemplo, tomar gotas diluídas em água em geral, né? E você faz o tratamento. Teriam as pomadas também, os cremes. As pomadas seriam coisas cutâneas. O cataplasma, né? Que seriam aquelas compressas também. Que você pode até utilizar a folha mesmo no vapor. Nossa, que bacana. A própria folha, então, para uma ferida, mas uma contusão, por exemplo. Uma contusão. Você pode estar utilizando a folha, né? Qual seria essa folha? Olha, né? Tem inúmeras, né? Inúmeras, né? O confrei, né? Que a gente utiliza tem bastante, né? Bardana, tem várias plantas que podem ser utilizadas através do vapor, né? Como cataplasma, né? E tem, assim, os vinhos também, né? Existem algumas plantas que você pode colocar num vinho de boa qualidade, que o vinho também, ele acaba fazendo essa extração do princípio ativo. Tem, e o extrato seco, né? Que é a forma mais utilizada, né? Nas farmácias, né? Onde você faz as cápsulas, ou o comprimido da planta prensada também. Né? O pó da planta. O pó da planta virou um comprimido também. O comprimido também. Mas aí nesse caso, assim, de acordo com os farmacêuticos, né? A questão é que às vezes, como não é o extrato seco que seria mais purificado, você tem ali resíduos impurezas, entre celulose, né? Então ele não está assim totalmente puro, né? O extrato seco ele seria e aí ficaria um comprimido grande até, porque daí não seria tão fácil de ingerir. Porque tudo assim, para a fitoterapia dar certo, tudo é a questão da posologia. O quanto de princípio ativo você vai dar para o paciente para aquilo funcionar. Então, né? Dependendo da patologia, você utilizar o extrato seco seria o ideal mesmo. E antes de dar exemplos, que eu já queria falar só de benefícios, não tem como. A gente tem que falar dos malefícios mesmo, da atenção que tem que ter, né, doutora? Então, a posologia é o segredo, né? É a quantidade. A quantidade de planta que você vai ingerir por dia. Então, esse é o maior cuidado. É o maior cuidado. Porque a planta, né, essa questão de que tudo que é natural não faz mal. Eu te falei, né? Tem inúmeras coisas muito complicado, né? Então, se você utilizar uma planta numa dosagem errada, ela passa de natural e de benéfica a te para tóxica. Tóxica e te dá algum prejuízo no organismo, né? Até porque o organismo ele vai tentar eliminar essas plantas através do rim, através do fígado. Vai sobrecarregar o seu organismo. Não vai dar conta de trabalhar. Exatamente. E as pessoas têm uma ideia fixa de certas situações. Então chá XYZ é bom. Aí passa para a vizinha, que passa para outra vizinha, que passa para a vizinha. E esquece que cada ser tem a sua complexidade, as suas patologias, as suas doenças, aquela ideia as suas coisas boas. Por exemplo, né, vai utilizar uma planta para ajudar no emagrecimento, então se eu fizer um chá concentrado, eu vou emagrecer mais. Mais rápido, então. Mais rápido. Ai. Então aí, no caso, acaba, né, causando um outro problema, né? Feitiço virou contra o feiticeiro, né? Então... E assim, né, os benefícios da planta, ela vem desde do cultivo, né? Então, uma planta que foi bem cultivada, né? Uma planta que foi bem armazenada, a própria comercialização dessa planta, né? Como ela é conservada. tudo Aquela plantinha do lado da beira da estrada... Não é adequada para o consumo. Vamos parar no meio da estrada e pegar toda para fazer um chá. Tá errado. Erradíssimo, né? Porque ali ela está sofrendo todas as... os carros passando, a poeira, né? Às vezes tem uma, né? Às vezes até no lugar mais isolado, né? Não tão beira de estrada, mas próximo tem um
um cultivo, né, uma horta, alguma coisa onde eles usam algum agrotóxico, né? Então você pode estar contaminando o seu chá, né? A sua planta. E a planta medicinal, o cultivo é totalmente orgânico. Né? Então detalhe, vamos falar. Então o cultivo dela é orgânico. Tem que ser orgânico. Senão vai perder, né? Imagina você vai fazer um chá de veneno, né? Você vai utilizar a folha, né? Né? E tem toda a questão de certificação de orgânico. Isso já é uma outra parte, né? Outra parte da cadeia, né? Cultivo, aí a forma de colher, a forma de secar também, né? Tem todo um processo de secagem. Todo um processo adequado de secagem, né? Temperatura, tudo para não perder o princípio ativo, que é o que importa pra gente, né? Tá, então de olho, gente, na posologia. Sempre procure um profissional, né? Um profissional da saúde que possa estar orientando, né? Se aquela planta é adequada para aquela determinada doença, porque assim, existem plantas semelhantes também, né? Então, às vezes o paciente se confunde, ele olha a folha, acha que é uma planta, é outra. O próprio capim-limão e a citronela. E a citronela, né? Porque uma é para espantar mosquito. Isso, e são muito parecidas, né? O capim-limão seria um calmante. Um sedativo, né? Uma planta que pode ser usada como sedativo. Está sedando também o mosquito, a citronela. Então, cuidado, né? Muito cuidado com isso. Ok. E para as mulheres, você falou que seu interesse começou-se pelas questões hormonais, quais são as assim que trabalham com hormônio? Claro que todo cuidado, né? Na época, né, o que mais elas me traziam era o uso da soja, né? Do extrato seco da soja, da glicina max, utilizada no período do climatério, né? E isso era muito interessante porque as mulheres se sentiam muito bem usando a soja, né? E tem outras plantas também, né? Por exemplo, a gente tem a sálvia, né? Que também é um tempero, né? Uma planta condimentar e ela tem uma ação muito interessante aqui naqueles distúrbios vasomotores, né? Da mulher no climatério, que é o fogacho, né? Que é muito comum a mulher se queixar, né? Aquela onda de calor seguida de um calafrio. E a sálvia, ela tem essa capacidade, né? Então, às vezes, a gente utiliza a sálvia não só na forma de chá, mas também na alimentação. Gostei disso. Isso a gente esqueceu, né? Então, a forma como os temperos, né? Os temperos. Os condimentos e temperos. Um cheiro verde, a sálvia, hortelã. Hortelã, orégano, né? Olha, o açafrão. O açafrão, né? Açafrão é ótimo, são, né? assim, plantas condimentares que têm uma ação fitoestrogênica, ou seja, né, o hormônio extraído da própria planta, né, para um benefício para as mulheres. Mas às vezes as mulheres estão com muita ansiedade, acham que já vão colocar açafrão e já vai resolver tudo. Isso aí é um processo lento, né? A fitoterapia, ela tem uma ação lenta, prolongada, porém ela é duradoura, né? Diferente de você estar utilizando às vezes um remédio num quadro agudo e a ação dele é rápida, né? Então a fitoterapia são pequenas doses que você vai usando prolongadamente e você vai tendo os benefícios a longo prazo, né? Então ele é muito bem, a fitoterapia ela é muito bem aceita também nas doenças crônicas, né? Então hoje a gente tem pacientes hipertensos, diabéticos. Eu briguei que eu falei que existe doença crônica porque a gente quer estabelecer na própria diabetes, né? Exatamente. Né? As mudanças de hábito, claro, né? Que ajudam. É tão fácil dizer que é crônica porque a gente não vai fazer mudanças, né? Daí vem medicamento. Quem faz é o próprio paciente. Indústria do medicamento, indústria farmacêutica, né? Mas dita crônica, né? Dita crônica, né? Ok, que é diabetes, você está falando? A hipertensão arterial, né? A própria hipertensão, doenças reumáticas. Então, às vezes, você utilizando a fitoterapia nessas doenças que não estão mais respondendo aos medicamentos químicos, chega uma hora que se esgota, né? O paciente ele não consegue mais. Acho que o fígado também não dá mais conta de trabalhar com isso. Por exemplo, algumas patologias que usam corticoide a longo prazo, né? Então o organismo não responde mais, os efeitos colaterais são muito grandes. Então, às vezes, você introduzir uma fitoterapia e retirando aos poucos esse medicamento químico, o paciente responde melhor. Nossa, então, na prática, a gente observa isso. É muito interessante. Preciso mais um intervalo e depois alguns casos, então, de benefícios. Degustar a vida já volta.
Degustar a Vida, nosso último bloco, doutora Cristiane Lopes Pereira, especialista em plantas medicinais, um bom chá, e não é só chá, né? São condimentos, são temperos, inúmeras formas que nós podemos usar as plantas medicinais desde da maneira correta. Correta, exatamente. Né? Antes de falar desses casos benéficos, a posologia, a quantidade é muito importante. É muito importante, né? Porque a planta, né, como você vai ter que extrair um princípio ativo das folhas, no caso de um chá. Se você fizer um chá muito concentrado, você está dando muito princípio ativo para o paciente. E esse nível elevado, ele pode causar uma toxicidade no organismo, né? A depuração do órgão também fica prejudicada, né? O rim, o fígado, então precisa saber... Você sente dificuldade de alguns pacientes quanto à questão da quantidade, da posologia, que a pessoa precisa ter mais esclarecimento, ser explicado bem isso para eles? Então, eu tenho uma forma prática de utilizar essa medida, que vem dando certo todos esses anos, que é utilizar a própria colher de chá, né? Colher de chá, colher de chá, que já é para isso mesmo, né? Então, em geral, a posologia é uma colher de chá para cada xícara de água fervente. Perfeito. Né? De planta seca, se for planta fresca, que a gente pode utilizar folha, in natura também, né? Daí você utiliza um pouco mais, né? Seria uma colher um pouquinho... precisa um pouco mais. Um pouco mais, porque o princípio ativo ele está menos concentrado, né? Parece o inverso, né? Que a planta fresca ela teria mais princípio ativo, mas não, a seca ela concentra mais. Como uma proteção da planta, eu acho que ela pela própria secagem, né? Então já concentra mais o princípio desidratou, o princípio ficou ali todo alojado. Exatamente. Perfeito. Estamos aprendendo as plantas e como elas... Porque assim, todo esse processo é até um mecanismo de defesa da planta, né? Assim, dela ter esses princípios ativos. Pois é, o próprio óleo essencial, ele é a defesa da planta, né? Muitas vezes é para espantar lá os predadores, né? Então, aquele aroma forte, né, que a planta exala, já é para isso, né? Então, né, a gente, observando a natureza, que também muita coisa foi descoberta, né? O comportamento dos animais em relação às plantas medicinais. Até o dos animais também com as plantas medicinais. Animais que poderiam fazer uso ou não? Uso ou não, exatamente. Olha, né? que Tem várias assim, plantas, pesquisas, né? Que aí vem a questão da medicina popular, né? Do uso popular, né? Que vem vindo de gerações a gerações, observando a natureza mesmo. Como aquela planta, em determinada ocasião, proporcionou a cura, o benefício, e aquilo vai passando. Né? No nosso país existem plantas genuinamente nossas, assim, temos, né? Inúmeras. A biodiversidade brasileira é muito grande, né? E tem países que querem levar elas embora, né? Eles levam embora. E estão levando, né? Levando, vamos cuidar. Né? Os animais também, né? Não só as plantas, né? A pirataria também. Em geral, né? Vamos cuidar das nossas plantas, né? Vamos zelar por isso. Então os outros países vêm e acabam patenteando o que é nosso. Que é nosso. E temos inúmeras, né? Inúmeras plantas, inclusive plantas que não são ainda cientificamente comprovadas, né? Então, assim, a grande dificuldade é isso, porque muitas vezes você sabe de uma planta que tem uma ação determinada para determinada doença, pacientes que utilizam, a família toda utilizou, você sabe assim do dia a dia, só que não tem uma comprovação científica. Então o que falta realmente são as pesquisas, que são caríssimas, né? Porque os laboratórios têm que fazer pesquisas adequadas, né? Para você ter realmente essa validação. Então o que dificulta é o encarecimento, né? Sistematizar para saber a posologia adequada, investimento nisso, né? Porque tem pessoas que não estariam interessadas, outras indústrias não estariam interessadas, né, doutora? É verdade. Mas isso, como eu falei para você no começo, eu acho que esse é um tema para o futuro. É um tema muito antigo, mas é o tema do futuro. O tema do futuro. É uma volta, né? É um retrocesso ao chá da avó, aos benefícios, mas desde com uma maneira agora científica, né? Por isso que, né, você é doutora, você é especialista nisso, né? Não é o chá só da vovó porque a vovó falou. Não. Tem a quantidade, tem os benefícios de inúmeros pacientes. Tem histórias lindas de pacientes aí que estão super bem, né? E as plantas que a gente utiliza, né, no receituário são essas plantas estudadas cientificamente. Então, é um tratamento realmente que é eficaz, né?
Porque às vezes a gente ouve assim de algum paciente, ai, mas será que essa planta vai dar certo? Será que esse tratamento é adequado, né? Então, assim, né, os profissionais de saúde que estão estudando, que são especializados, eles têm todo um aparato para poder orientar essa planta e que realmente é uma planta benéfica, né? Uma planta que pode ser utilizada com tranquilidade, né? Tem cuidados, por exemplo, né, de plantas, além de ser semelhantes, ou plantas que não são semelhantes, as pessoas usando juntos, né? Exatamente, que são efeitos antagônicos, né? Okay. Então, como exemplo, assim, o chimarrão, né, que é um hábito assim muito frequente aqui no sul do país. Sim, muito frequente mesmo. Onde se coloca muitas vezes junto com o mate, né, que é uma planta estimulante, plantas sedativas, né? E aí o organismo não sabe o que ele está fazendo, se é para estimular, se é para acalmar. Então, existe um efeito antagônico. Então, toda vez que for utilizar realmente uma planta para tratamento médico, né, utilizar ela em forma de chá, mas não na cuia. Né? Okay. Até porque a quantidade de água é maior, né? Coloca-se a planta, vai se colocando água, o princípio ativo fica diluído, né? Então, é o que a gente ouve muitas pessoas. Cuidado, então, aos fãs de chimarrão, né? Além que daí ele não vai tomar as 3 posologias, por exemplo, né? Ele vai tomar ao longo do dia. Muito mais, né? Então vai estar se intoxicando. Sobrecarregando também. De plantas, né? Então, muito cuidado. Muitas pessoas colocam muitas plantas dentro da cuia, né? Eu já misturam bastante, com efeitos até não só antagônicos, como efeitos semelhantes também, que não teria tanta necessidade, né? Ok. Se for ver, só está sobrecarregando o organismo. Utilizar uma planta com efeito, né, direto sobre aquele problema, sobre aquela patologia seria o ideal, não precisaria por 3 plantas com a mesma ação, né? E pode acontecer dela ter benefício num lugar e malefício em outro, se o uso descomedido, por exemplo, de muito, né? No caso, sobrecarrega, né, o organismo, né? Porque você vai ter que eliminar todas esses produtos, né, do metabolismo das plantas. Trabalhando mais. Sim, acaba trabalhando mais, o estômago, né, também. Muito mais. Né? Pode desenvolver aí um processo inflamatório, uma gastrite, então tem que tomar muito cuidado. E os tipos que tem, então, são essas, né? Então, são estimulantes, são calmantes? Vários tipos de plantas, né? A gente tem as plantas estimulantes, né? Que a gente tem o mate, o chá verde, né? O próprio café, né? Sim. Seriam as plantas estimulantes, as sedativas, a gente tem as melissas todas, né? Sim, as ervas cidreiras, né? A erva cidreira, a folha do maracujá, né? A folha, né? As pessoas confundem, não é a fruta. A fruta, o suco, né? Tem pouco princípio ativo, então ele não vai ter um efeito sedativo adequado quanto a folha. A folha. Olha, isso é bom frisar, gente, é a folha, né? E lembrar assim, né, que para alguns processos digestivos, a melhor forma de administração dessa planta seria realmente a forma do chá, né? Porque ele vai direto no órgão-alvo, né? Então, se você tem uma gastrite, utilizar um chá de espinheira santa é muito melhor do que você utilizar, por exemplo, uma cápsula de espinheira santa. Você vai estar agredindo mais um órgão-alvo ali que está precisando de cuidado e na hora que você utiliza o chá, é uma água morna com a planta, então é muito mais adequado, né? É muito mais assim refrescante para o paciente também. Tem isso quando é refrescante ou é para aquecer? Também, a gente por exemplo, chá que é para aquecer, chá que é para refrescar. Exatamente, a gente utiliza as plantas também de acordo com a questão dos meridianos, né? Sim, aí já é medicina chinesa mesmo, isso, né? Oriental. Muitas dúvidas ainda, mas eu quero que vocês degustem as plantas medicinais com muito cuidado, com muito carinho, com zelo, conservação delas, né? Em casa também. Isso. E muitas dúvidas a gente vai esclarecendo aos poucos. Mas para finalizar, porque eu preciso, o que seria degustar a vida para você, para a doutora Cristiane? Então, pensando um pouco na minha vida profissional, eu acho que o degustar a vida para mim seria utilizar a fitoterapia em benefício dos pacientes, né? Ter esse aliado, né? A natureza como aliada, né? E olha, um excelente aliado. Excelente aliado. E lembrar que a medicina tradicional, né, a medicina que a gente aprende, né, ocidental, ela só se complementa com a fitoterapia, né? Então isso que é muito interessante, você lá na frente ver o bom resultado, né, o paciente mais saudável, mais equilibrado, de bem com a vida, acho que isso que vale a pena.
Ótimo, então estamos aprendendo a degustar a vida com a doutora. Muito obrigada. Obrigada a você. Né? Muito esclarecedor, eu já tinha assistido palestra Suzy, já tinha ficado encantada com o tema, já gosto muito desse tema, mas sempre pedindo atenção. Cuidado, essa história do que é natural, muitas outras coisas são naturais. Exatamente. Né? Obrigada, Cristiane. Obrigada a você. Degustar a Vida, agradece vocês, aqui agradece a sua presença e espera vocês no nosso próximo programa. Muito obrigada.